Você sabe a diferença entre a bolsa americana e a bolsa brasileira? E qual que é o tamanho, qual que é a diferença de tamanho entre um e outro? Fica aqui porque nós vamos descobrir isso nesse vídeo. Olá a todos, meu nome é Everton Matheus e bem-vindos a mais um vídeo. Enfim, nós pequenos investidores que estamos acostumados com Petro, Vale, Itaúsa, Banco do Brasil, às vezes nós esquecemos que lá fora também existem vários mercados, né? O mais famoso de todos que é o mercado americano, né? Que é muito famoso, inclusive já fizeram muitos filmes, muitos livros dedicados sobre esse assunto, né? E lá é muito grande isso, né? Muito maior do que aqui no Brasil. Se fala quase todo dia em quase todo noticiário sobre o mercado financeiro lá fora. Porém, parando para pensar, colocando aqui números contra números, qual que é a diferença da B3, que é a bolsa brasileira, contra as várias bolsas que tem lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não tem uma única bolsa, né, igual na B3. Lá são 13 as chamadas Stock Exchanges, né, que são as bolsas de lá, né? A mais famosa delas sendo a NYSE, New York Stock Exchange. E como o próprio nome diz, fica em Nova York, em um lugar que você já deve ter ouvido falar, Wall Street, né? Então a NYSE fica em Wall Street, que você provavelmente já ouviu, inclusive deve ter assistido o filme O Lobo de Wall Street. Mas enfim, então qual que é a diferença entre a B3 e a NYSE, né? Visto que ela é a maior, né? Vamos comparar qual que é a diferença. Então vamos pegar alguns dados de volumes movimentados diariamente. Quanto que a B3 movimenta todos os dias, de pregão a pregão? Quanto que é movimentado em reais? Então, por enquanto, a média de reais movimentados todos os dias na B3, todo dia na B3, né, durante o horário de pregão, está mais ou menos em 37 bilhões de reais todo dia. Então, de dinheiro que entra e sai na B3, todo dia, é aproximadamente 37 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Porém, deixa aqui nos comentários agora quanto que você acha que a NYSE tem movimentado por dia. Quanto que é o volume que ela movimenta por dia? Deixou aqui? Então, eu ainda não vou falar esse número para você. Eu vou fazer uma comparação. Em vez de comparar a B3 com a NYSE, eu vou comparar a B3 com somente uma empresa do mercado americano. Eu vou comparar com a Apple. Então, de um lado nós temos a B3 e do outro lado nós temos somente a Apple. Quanto que a Apple movimenta diariamente? Eu vou te mostrar quanto que a Apple movimenta diariamente, qual que é o volume dela diário. A Apple movimenta uma média de 11 bilhões de dólares por dia. Por dia. Eu disse bilhões de dólares, né? Então, convertendo mais ou menos com a taxa de 5,15, nós temos aqui 61 bilhões de reais por dia. Um só ativo, Apple sozinha, dobrou quanto que a B3 movimenta em reais todos os dias. E esse é um valor relativamente baixo para a Apple, porque agora nós estamos movimentando mais ou menos 85 milhões de ações da Apple por dia. E nós estamos na média de 140 dólares por ação de Apple lá nos Estados Unidos, né? Esse é o preço mais ou menos. Então isso dá os 11 bilhões. Porém, teve um recorde em outubro do ano passado, onde foram movimentadas 170 milhões de ações de Apple. E Apple naquela época estava mais ou menos a 110 dólares por ação. E isso deu não 11 bilhões, igual está agora, mas deu 19,7 bilhões de dólares em um único dia de movimentação. Ou seja, para reais, deu mais ou menos 101 bilhões de reais por dia. Ou seja, triplicou o que a B3 faz em um dia só. Mas então, o que é essa comparação? Onde nós podemos comparar isso em algo tangível? Então, em comparação, de um lado nós temos a Apple, que seria o Burj Khalifa com seus 828 metros, e do outro lado nós temos a B3, que seria a Torre Eiffel com seus 300 pequenos metros. Então eu falei da Apple, né, como um único ativo. Mas aqui no Brasil nós temos as duas maiores empresas na B3, que são a Petrobras e a Vale, né? E qual é a movimentação diária delas? Qual que é o volume diário delas? Petro 4, que é o maior ativo da Petrobras, ele movimenta na média de 1,2 bilhões de reais por dia. E Vale, ela movimenta na média de 2,3 bilhões de reais por dia. Então não chega nem perto dos 61 bilhões diários que a Apple está fazendo. Mas enfim, agora que a gente falou de volume, né, que é quanto dinheiro entra e sai, isso não explica direito a proporção, né, o tamanho do mercado em si. Como eu falei, aqui no Brasil só temos um mercado, o B3. Teve até especulações que a XP iria fazer um mercado concorrente à B3, né? Porém, ainda não temos notícia disso. E lá, nos Estados Unidos, nós temos 13. Porém, desses 13, só 3 são os maiores e os mais negociados, né? Que é a NYSE, que eu já falei antes, temos Nasdaq, muito famosa também, e a MEX. Então a B3 tem mais ou menos 500 empresas dentro dela. Dessas 500, 400 são nacionais, né, são brasileiras, e 100 são estrangeiras, pode ser americanas, pode ser europeias, pode ser de qualquer lado do mundo. São as BDRs, né? Agora na NYSE, quantos que nós temos? Nós temos mais ou menos 2.400 empresas dentro da NYSE. Mas se nós formos considerar todo o mercado americano, né, de todos os ativos em solo americano, nós temos mais ou menos 3.800. Então, você vê, a maioria está no NYSE. E agora eu vou te falar o volume, né, da NYSE, que eu te falei o volume só da Apple. E o volume da NYSE
está numa média diária de 20 trilhões, não é bilhões, é 20 trilhões de dólares por dia. Ou seja, com o dólar a 5,15 mais ou menos, seria uma média de 103 trilhões de reais em um único dia movimentados dentro do mercado. Então nem se compara com os meros 37 bilhões de reais que a B3 movimenta em um dia inteiro. Mas por quê? Por que esse mercado americano é tão grande? O mercado brasileiro também existe há muito tempo, né? A gente pode ver que o Barsi investe há 60 anos aqui no mercado brasileiro. Então, sim, o mercado brasileiro existe há algum tempo. Porém, o NYSE que a gente falou, ele existe mais ou menos desde 1863. Então, muitos anos já se passaram. E isso também é um dos fatores que afetam o tamanho dele, desproporcional, né? Gigante, sobre o tamanho da B3. Outra coisa também são os dados. Se a gente analisar os dados da população que investe na bolsa, nós podemos ver que nos Estados Unidos, em 2020, foi relatado que 55% dos adultos americanos investem no mercado financeiro. Então isso dá mais ou menos 142 milhões de pessoas físicas que investiram em 2020. Agora, qual que é essa proporção aqui no Brasil? Quantas pessoas investem no mercado brasileiro? Então, eu entrei em 2019. E eu lembro em 2019 foi quando a B3 atingiu o primeiro milhão de CPFs, pessoas físicas que estavam investindo na bolsa. Então, agora em 2021, nós temos esse dado que apenas 1,5% da população brasileira de adultos investe na bolsa. Então, ou seja, nós estamos com 3,2 milhões de pessoas somente investindo aqui no Brasil. Ou seja, lá nós temos 142 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, 3,2 milhões. Então, vamos considerar agora o market cap, né? O market cap seria quanto que seria necessário se eu fosse comprar um mercado inteiro, ou se eu fosse comprar um ativo inteiro. Então, se eu fosse comprar a B3 inteira, qual que seria o market cap dela? Quanto dinheiro eu teria que gastar para comprar a B3 inteira? O market cap atual da B3 está na média de 1 trilhão de dólares. Então, mais ou menos 5 trilhões de reais. Isso é muito. Então, a gente pode ver, o Brasil só não tem liquidez, a movimentação das empresas é muito pequena, porém, as empresas em si são empresas grandes, são empresas que valem muito dinheiro, tanto que das 500 empresas aqui, o market cap é de 1 trilhão de dólares, 5 trilhões de reais. Isso é muito dinheiro. E quanto que é o market cap da NYSE, se a gente for calcular? O market cap deles está avaliado em mais ou menos 30 trilhões de dólares, ou seja, uns 150 trilhões de reais. Então, sim, a B3 é muito pequena ainda. Porém, se mais pessoas entram na bolsa, começam a investir seu dinheiro, você vê que esse volume de movimentação da B3 vai aumentar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, tecnicamente falando, o Brasil tem muito ainda para crescer, o mercado financeiro tem muito para crescer. Ainda mais se sim a XP for abrir uma bolsa dela mesma aqui no Brasil, porque isso vai gerar concorrência, né? Isso vai fazer que o mercado comece a se movimentar, comece a criar novo hype, onde tem hype entre as pessoas. Então isso vai gerar mais dinheiro ainda de volatilidade no mercado, seja da B3, seja da XP. E isso é bom para o crescimento do Brasil. Então é por isso que muitas pessoas acreditam que o Brasil ainda tem grandes possibilidades de virar de crescer economicamente, das empresas brasileiras crescerem muito. Porque se você for comparar com os Estados Unidos, nós somos ainda pequenininhos e temos tanto para crescer. O recorde de pessoas que estavam investindo na bolsa lá nos Estados Unidos, acho que foi 75%. Então assim, pensa 75% dos brasileiros que perderam essa ignorância financeira e colocaram dinheiro para investir na bolsa, né? Isso seria fantástico, isso aumentaria o volume da B3 exponencialmente. Mas enfim, eu falei do market cap da B3 para vocês, né? Agora eu vou te mostrar uma coisa. O market cap da Petrobras, Petro 4, está avaliado em 78 bilhões de dólares. Esse é o market cap. Se eu quisesse comprar a Petro 4 todinha, eu precisaria de 78 bilhões de dólares. Porém, a Exxon, que é uma das maiores empresas no setor petrolífero lá fora, o market cap dela está avaliado a 245 bilhões de dólares. Então, assim, você pode ver que Petrobras não está tão atrás assim, sendo que a Petrobras é uma estatal, né? Então as estratégias dela de crescimento são diferentes do que uma empresa privada, né? Então, pensa assim, a Petrobras não está tão atrás assim. Então, eu acredito que isso é mais um fato que prove que a Bolsa brasileira pode crescer muito, né? É claro, na Bolsa Americana, eu ainda acredito que é o melhor lugar do teu dinheiro crescer agora. Porém, se você tem um pensamento de holder, né, que você quer comprar algo, que você quer comprar um ativo e deixar ele crescer nos anos, e você tem essa mentalidade que a B3 tem essa probabilidade de crescer exponencialmente daqui 20, 30, 40 anos, eu acredito sim que o Brasil seja uma ótima oportunidade de você investir o teu dinheiro. Inclusive é isso que muitos americanos estão fazendo, né? Pelo fato da moeda estar desvalorizada, pelo fato do dólar estar muito forte, eles estão aportando cada vez mais no Brasil. Então, se eles estão fazendo, por que nós não devemos fazer?
Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe aqui embaixo se você investe lá no mercado americano ou se você quer aprender a investir no mercado americano, eu posso mostrar isso para você também, porque nós como brasileiros podemos sim investir no mercado americano. E como você acabou de ver, lá tem muitas mais oportunidades, né, de empresas do que aqui no Brasil. E também, por favor, deixe o teu like e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então nos vemos na próxima. Tchau!